Olá, conservadores! Estamos começando mais um Burke Entrevista. Estou aqui com o Dr. Diego Pureza e com ele, que é especialista em segurança pública, coordenador do CEPEDS, que é o Centro de Pesquisa em Direito e Segurança, Dr. Fabrício Rebelo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, grande satisfação estar aqui no Burke Instituto. Obrigado, para a gente também é um privilégio. E a gente já começa perguntando aqui para você, quando começou o seu interesse pela questão do desarmamento? Em 2005, justamente quando nós tivemos no país a abertura das discussões sobre o referendo que foi proposto no Estatuto do Desarmamento, que dizia respeito à possibilidade de banir o comércio de armas de fogo e munições no Brasil. E quando se começou a campanha para aquele referendo, o assunto me despertou interesse, desde quando me pareceu um erro óbvio, né, propor o desarmamento de quem usava a arma para se defender, com o pretexto de inibir o uso de quem atacava a sociedade. Então, diante daquele aparente contrassenso, me despertou a curiosidade sobre o assunto e de lá para cá continuei me aprofundando cada vez mais nesse tema. Muito bem. Mas, doutor Fabrício, para quem está nos ouvindo agora, qual é o real propósito do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento? O propósito do Estatuto ou de legislações desarmamentistas, ele é o de controle social, o de ampliação da presença estatal, do controle estatal sobre a vida do indivíduo. Isso é vendido, apresentado com um disfarce de segurança pública. Se apresenta a ideia como um mecanismo de diminuição da violência criminal, de redução dos índices de criminalidade, e isso torna a ideia mais aceitável pela sociedade. Mas o que está por trás dela, inclusive desde os primórdios da tese desarmamentista, é justamente o maior controle sobre aquela população. Seja na sua concepção clássica, aquela concepção de que populações desarmadas são populações facilmente controladas, seja na acepção globalista que veio com a roupagem de progressismo, que é aquela ideia de que se o indivíduo deposita no Estado toda a esperança de nutrir a sua própria segurança, ele não é capaz de se autodefender, ele acaba aceitando com mais naturalidade a presença do Estado em seu próprio cotidiano. Então ele vem com uma proposta de um Estado paternalista para cuidar do cidadão de bem, e ele acaba se infiltrando na área da segurança pública. Esse discurso infiltrado na área da segurança pública, pelo menos ele surge com algum caráter científico? De jeito nenhum. A origem do desarmamento já é muito interessante, porque ela parte de uma ideia que não tinha nada a ver com segurança pública, uma ideia de desarmamento das nações, para que não se tivesse a possibilidade de conflitos de grandes proporções em âmbito global. É onde entra a ONU aí? É onde entra a ONU, a ideia gestada na ONU, com a proposta de que as nações tirassem, desmobilizassem as suas forças armadas regulares e que a ONU mantivesse um único exército do mundo. Isso naquele período ali pós-guerra? Pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Um conceito que na época poderia fazer algum sentido. Não deu certo, as nações não aderiram a essa ideia e a partir da não adesão a essa tese, o conceito amplo de desarmamento foi sendo reduzido até que foi internalizado para as realidades sociais, com a roupagem, a teoria do microdesarmamento, que aí vem associada justamente à segurança pública. Foi transmutada para um elemento de segurança pública como se fosse o real intento dessa proposta diminuir violência criminal, quando na verdade, para esse propósito, ela é recorrentemente, comprovadamente, um mecanismo absolutamente ineficaz. Então não é um fator lógico, é um fator ideológico que vem com uma maquiagem aí travestida de segurança pública. Exatamente. A introdução do desarmamento no campo da segurança pública não tem melhor descrição, uma maquiagem para um propósito ideológico. Doutor Fabrício, e no Brasil? Quando que surgiu a proposta do desarmamento? Qual é brevemente esse histórico aí? O marco legislativo, nessa acepção globalista, é evidente que na história brasileira nós temos a utilização do desarmamento como um mecanismo de controle, desde o Brasil colônia, as restrições da era Vargas, as chamadas armas de guerra, mas como concepção desse propósito dito de segurança pública, ele é iniciado no Brasil em 1997,
com a Lei 9437, o governo de Fernando Henrique Cardoso, que traz para o país as primeiras restrições ao acesso do cidadão comum às armas de fogo, algo que até então não existia. Então, a partir dessa legislação, o acesso do cidadão às armas como mecanismo de autodefesa, como instrumento de autodefesa, passa a sofrer severas restrições. Permita abrir um parênteses, cortar aqui a sua linha de raciocínio, que com certeza vai continuar para poder explicar esse breve panorama. Perfeito. Aqueles que nasceram ali, principalmente os mais jovens, depois ali, ou próximo dos anos 2000, mas vai virar um bang-bang essa proposta. Como que era então antes de 1997? É uma excelente indagação, porque hoje se fala em desarmamento no Brasil como se fosse uma utopia, né? E como se sempre tivesse existido. Isso. Quando alguém fala em vamos revogar o Estatuto do Desarmamento, se transmite a ideia, ou se busca transmitir a ideia, né, nesses setores que advogam pela manutenção do Estatuto, que o desarmamento sempre existiu, que o Brasil sempre foi uma nação desarmada e que agora querem liberar as armas para todo mundo. Quando a realidade não é de jeito nenhum sequer perto disso. Até 1997, o acesso do cidadão às armas de fogo era absolutamente livre. Um passado muito recente. Um passado bastante recente. Nós não sequer havia criminalização do porte ilegal de arma. O porte ilegal de arma não era nem crime, era uma mera contravenção penal tratada lá na Lei das Contravenções Penais. Não é nem a posse, é o próprio porte. O porte, a posse de arma não estava sequer atrelada ao registro. O registro não era obrigatório, era facultativo. Então nós tínhamos uma circulação de armas pela facilidade infinitamente maior do que é hoje. E, no entanto, todos os nossos indicadores criminais eram muito menores. Então, quando se fala em liberação das armas, o importante não é ficar imaginando como vai ser. Basta lembrar como era. Olha, não vamos ficar perdendo tempo imaginando, vai virar bang-bang, todo mundo vai se matar no trânsito, vai se matar nas brigas de vizinho. Não, para e pensa, acontecia isso? Até 1997 acontecia que isso. Questionam, provavelmente os pais ou os avós, inclusive, possuíam armas. Mas certamente, era muito comum o cidadão estar. Raro era o domicílio, a residência, em que não havia uma arma para a defesa. Nós temos exemplos até bastante emblemáticos, acessórios da roupagem feminina, né, do vestuário masculino, perdão, dos acessórios masculinos, eram voltados para que houvesse a possibilidade de carregar uma arma em maletas. Carros também, né? Nos carros, os carros tinham compartimento. Outro dia havia um vídeo de um lançamento de um veículo da década de 1980, que um grande atrativo de tecnologia era um compartimento na porta que ele abria para o indivíduo guardar uma arma, que era absolutamente comum. Era uma circunstância absolutamente natural. E, repito, todos os nossos indicadores criminais eram menores. Então nós tivemos uma restrição, essa restrição inicia em 1997, sim, é reforçada em 2003 com o Estatuto do Desarmamento, que é a nossa legislação mais firme no propósito desarmamentista, e desde então nossa realidade criminal apenas piorou. E a tendência, eu creio que seja piorar nesse sentido. Eu digo isso porque o doutor falou aí de 1997, criminalizaram, depois surgiu aí o Estatuto do Desarmamento, e agora recentemente, em dezembro de 2017, e a gente percebe a lambança por parte de alguns legisladores, no desespero de piorar isso, transformaram o porte de arma de fogo de uso restrito em crime hediondo. Pois é, isso aí é um contrassenso do ponto de vista até técnico. Imagine a situação, na nossa legislação, há algumas distorções que são incríveis. O indivíduo é punido pelo porte ilegal de arma de fogo, o tipo lá do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, não só pelo porte de uma arma de uso restrito. Se ele tiver, por exemplo, a posse de uma arma, mesmo de uso permitido, mas que a numeração dessa arma esteja suprimida, vamos dizer que aquele indivíduo tem uma garrucha velha em casa. Essa garrucha é de calibre 22, mas ela enferrujou e o número sumiu, ficou suprimido. Ele passa a responder, pela nossa legislação, pelo mesmo crime daquele traficante que está circulando com o fuzil pelas ruas do Rio de Janeiro. E todos os dois agora tratados como crime hediondo. E mesmo sem potencial lesivo. Sem potencial lesivo. Então,
há uma demonização das armas na nossa legislação que conduz a essas distorções absurdas. No afã, no propósito de querer, essa legislação do crime hediondo é muito emblemática nesse sentido, de se dar uma resposta rápida, principalmente à realidade do Rio de Janeiro. Esse projeto surge lá do Marcelo Crivella, à época que era senador, e agora, como prefeito, buscou acelerar a tramitação para dar um tipo de resposta à sociedade como se estivesse combatendo o crime, a circulação de armas pesadas. Quando, na verdade, não é a legislação que vai determinar se esses crimes serão punidos ou não. É a ação eficaz e repressiva do Estado. Se não houver a ação eficaz para punir efetivamente quem está cometendo um crime, tanto faz a pena ser de 1, de 10, de 50 anos, ela não vai ser aplicada do mesmo jeito. Doutor, voltando um pouquinho até na pergunta anterior, traçando aquele panorama breve, 2003, mas em 2005 aconteceu o referendo. E ao que percebemos, ele não foi respeitado. Podemos dizer que houve um golpe contra a democracia tão amada pelos que são favoráveis ao Estatuto? Sem nenhuma dúvida. Eu faço uma associação muito comum quando houve o impeachment da presidente Dilma Rousseff, em que surgiu aquele discurso de que o impeachment era golpe. Sim. E aí se contrapunha, houve golpe, não houve golpe, o Brasil teve golpe, não teve golpe. Maior golpe que existiu no Brasil com o desrespeito a uma eleição é o referendo de 2005. A população foi chamada às urnas para opinar sobre um dispositivo que era a estrutura central do Estatuto de Desarmamento. O Estatuto de Desarmamento nasce com o propósito de banir o comércio de armas e munições no Brasil. E era essa a intenção desde o projeto de lei do qual ele resultou. Essa disposição era contida, inclusive, no Estatuto de Desarmamento, a proibição ao comércio, sem consulta popular nenhuma. Era mais um artigo da lei. Durante a tramitação, para dar uma roupagem democrática a essa proibição, se resolveu fazer o referendo. Acreditava-se que a população aprovaria o banimento ao comércio de armas e aí se transferiu a responsabilidade disso para o cidadão, para o eleitor. Então a iniciativa partiu daqueles que eram favoráveis ao desarmamento. Exatamente. A ideia era só dar uma roupagem democrática. Quer dizer, não foi o Congresso que impôs a restrição, a proibição do comércio de armas. Foi a população que quis assim. Era isso que eles pensavam. Mas acabou sendo verdadeiro. E o resultado foi exatamente o contrário. Quer dizer, um maciço percentual da população rejeitou a ideia de banir o comércio de armas, resolveu preservar o seu direito a, eventualmente, precisando, adquirir uma arma, que essa arma fosse comercializada. Naquele momento, a lei precisava ser revista, porque se era a estrutura do Estatuto do Desarmamento proibir o comércio de armas e a população rejeitou essa ideia, quase 60 milhões de votos rejeitando essa ideia, não havia mais propósito para aquela legislação. Aquela legislação tinha que ser revista. No entanto, ela não foi revista, continua vigendo e continua vigendo de modo mais grave até do que está na própria legislação. Porque, embora a população tenha optado por manter o comércio de armas, o regulamento dessa lei, baixado pelo Poder Executivo, fez com que o delegado da Polícia Federal, que representa o SINARM, que é quem autoriza ou não a compra de arma, seja, na prática, quem define se o indivíduo compra uma arma ou não, se ele precisa de uma arma ou não. A lei estabeleceu um requisito, que era o indivíduo declarar a efetiva necessidade, fazer um documento dizendo que ele tinha necessidade da arma, assumindo a responsabilidade por aquilo. E o que aconteceu com o regulamento transformou essa declaração em comprovação. Então, se o delegado declaração virou comprovação, virou uma comprovação, algo que a lei só previu para o porte. Sob um critério subjetivo. Totalmente subjetivo. Totalmente subjetivo. São orientações, o decreto fala expressamente em orientações do Ministério da Justiça. E há uma portaria baixando essas orientações. O delegado tem que receber os motivos que justificariam aquele porte, ele vai analisar, pode exigir documentos para comprovar aquela necessidade. E se ele não se convencer, ele simplesmente indefere a aquisição, o pedido de aquisição da arma. Se ele não autoriza que o indivíduo compre a arma, não tem comércio. Se não há comércio de armas, há o desrespeito àquilo que foi decidido pela população.
Então nós estamos no Estatuto do Desarmamento, do ponto de vista democrático, diante de uma verdadeira imposição, uma legislação que foi exposta à avaliação popular, foi submetida à avaliação popular, foi rejeitada e mesmo assim continua sendo aplicada. Há 2 pontos importantíssimos que o doutor destacou, até para quem está nos assistindo e não é do direito, que é fundamental entender. Primeiro, o doutor falou do referendo que foi realmente simplesmente desrespeitado. Exatamente. É importante destacar o seguinte, já vem muito discurso, não, mas nós temos os nossos representantes do povo que estão lá. Mas é importante entender que o referendo é um mecanismo de democracia direta. É o povo ditando, o povo é soberano. Isso não é uma conversa política, está na nossa Constituição. Exatamente. O referendo, por exemplo, teria o poder para revogar o Estatuto do Desarmamento. E um outro detalhe interessantíssimo, o doutor falou do decreto regulamentando a forma de comprovação desse requisito subjetivo. É importante também destacar, o doutor já falou aí do decreto, do Poder Executivo, mas é o Poder Executivo legislando, o que não é permitido. Exatamente. Ele, nesse aspecto, ele extrapola o limite do seu poder de regulamentar e cria uma restrição que nem o próprio Estatuto criou. Mais uma característica de golpe, choque de poder. Exatamente, exatamente. Então, do ponto de vista de democracia, nós não temos no país um golpe tão grande quanto o Estatuto do Desarmamento, rejeitado em referendo e imposto de forma mais rígida até do que os próprios congressistas aprovaram. Então, é um mecanismo que, justamente nesse ponto, já nos chama bastante atenção. Por que a insistência tão grande nesse propósito de desarmar o cidadão de formas até inidôneas, como nós estamos vendo, sobretudo diante dos nossos indicadores criminais? Ele é uma lei antidemocrática. E se não serve para reduzir criminalidade, por que ele está sendo tão imposto, tão abraçado como premissa ideológica do governo que hoje está? Agora, doutor Fabrício, para aqueles que estão talvez assistindo pela primeira vez, ou esse seja um tema novo para eles, as pessoas às vezes falam assim, puxa, mas se liberar as armas para as pessoas terem acesso e comprarem, né? Se cair o Estatuto de Desarmamento, qualquer pessoa, inclusive as pessoas incapacitadas, vão poder comprar suas armas. Então, para a gente entender quais são os passos regulares numa proposta da queda do Estatuto de Desarmamento e qual é o critério que ele propõe que caia de fato, só para entender a consistência da proposta com a queda do Estatuto. Perfeito. O que hoje se discute a respeito do Estatuto de Desarmamento não é liberação de armas. O que se discute é a reformulação da lei para que se faça uma adequação àquilo que foi decidido pela população com base em critérios técnicos. Ninguém jamais propôs nos projetos que estão em tramitação hoje no Congresso, nesse sentido, a liberação indistinta das armas. Não há nenhuma ideia de se dispensar a comprovação de aptidão técnica, de capacitação psicológica, a idoneidade do indivíduo. Não há nenhuma ideia contrária a essas exigências. O que se faz é dispensar a subjetividade, eliminar a subjetividade. O que é que se quer que seja feito? Se o indivíduo tem ali na lei estabelecidos os requisitos para ele comprar uma arma, ter a posse da arma, ou mesmo ter o porte dessa arma, se ele satisfaz aqueles requisitos objetivos, não existe razão para que ele tenha o seu direito negado. É isso que se está propondo, eliminar o fator subjetivo, que é nada mais, nada menos do que um modo de dominação do Estado. É o Estado que, no âmbito subjetivo, decide. Fulano pode ter uma arma, cicrano não pode. Por que não pode? Porque eu, Estado, acho que não. E termina ali a discussão. Nós precisamos eliminar essa possibilidade, inclusive para que se trate igualmente os cidadãos do nosso país. Todo mundo que satisfaz os mesmos requisitos deve ter acesso aos mesmos direitos. Sem ficar vítima de um critério que é subjetivo. Claro, o critério subjetivo é Então a proposta é a queda desse critério. Desse critério. A subjetividade é a matriz da injustiça. É ali que se estabelece a distinção entre indivíduos que, na sua essência, são iguais. Perfeito. E ainda para desmistificar um pouco desse mito do bang-bang, se liberarem armas, o Estado, já ficou bem claro, o Estado não vai distribuir armas para todo mundo, claro. Mas também ficou claro o seguinte, o desarmamento então não é uma pauta de segurança pública, é uma pauta ideológica. Exato. Agora, nós temos dados científicos que pelo menos apontam se a criminalidade cresceu ou diminuiu com o Estatuto do Desarmamento?
Temos. Esses dados estão oficialmente disponíveis no Brasil. Nós temos um banco de dados no Ministério da Saúde, que é o DataSUS, onde há o registro de todos os óbitos intencionais, todas as agressões praticadas no país, com a respectiva causa. Então nós temos ali, por exemplo, que é o nosso indicador base para essa análise, todos os homicídios cometidos com arma de fogo. E quando nós comparamos o período anterior ao Estatuto do Desarmamento com o período posterior, a constatação é direta. A participação das armas de fogo nos homicídios cresceu depois do Estatuto do Desarmamento. Sai da casa de 64% para quase 72%. Então, há um crescimento substancial, falando nos números mais recentes. Então, não há nenhum critério científico que respalde essa política de restrição às armas no âmbito da segurança pública. Então, do ponto de vista de segurança pública, essa política é um completo fracasso. Tanto que os defensores do desarmamento não podem se apegar aos indicadores oficiais. Sempre vem se utilizando de projeções. O que é que eles dizem? Diante do fracasso que os indicadores apontam, eles começam a dizer que tudo bem, o Estatuto não reduziu a criminalidade, mas se não fosse ele, seria pior. Então, fazem um exercício de imaginação para querer convencer o indivíduo de que não fosse o Estatuto, nós estaríamos em pior situação. Mas é uma ferramenta falaciosa. E aí eles acabam atropelando a própria matemática, é nisso que eles estão entrando em colapso na sua projeção. A primeira projeção que foi apresentada nesse sentido conduziria à extinção do povo brasileiro em 2090. Caso o que eles projetaram fosse verdade, em 2090 todo mundo estaria morto. E uma mais recente aqui agora, que diante da desmascaração dessa projeção, do absurdo dessa projeção, eles ensaiaram uma outra, dizendo que a participação das armas de fogo nos homicídios vinha crescendo e graças ao Estatuto do Desarmamento parou de crescer. E aí eles fazem outra projeção. E por essa projeção, até o ano de 2025, mais de 100% dos homicídios estariam sendo cometidos com arma de fogo. Ou seja, um total maior do que 100%. Então eles precisam trabalhar, eles, quando me refiro sempre aos desarmamentistas, os adeptos da teoria do desarmamento, acabam precisando trabalhar com projeções, com exercícios de imaginação, porque se confrontados com os indicadores oficiais, eles ficam sem argumento. Agora, uma outra ponderação aqui, por mais que pareça até ser um assunto mais basilar, mais simples, mas acho que é importante deixar claro que a proposta da queda aí do Estatuto do Desarmamento, dessa revisão nesses critérios, não é armar todo cidadão, mas dar liberdade, não é isso? Exatamente. Que aquele que queira se defender e queira se armar, ele ter essa liberdade de fazer isso. Exatamente. Porque a impressão que dá algumas pessoas é que nós queremos colocar a arma na mão de cada um e fazer de cada um policial. Isso é uma forma, inclusive, de desnaturar o discurso, né? De desconstituir a tese que é efetivamente trazida para o debate. Ninguém está propondo que o cidadão assuma as funções de segurança pública, de prover segurança pública, que ele vá substituir o policial na atuação repressiva do Estado. Não se trata absolutamente disso, é uma bobagem se partir dessa discussão. Todos os problemas, claro, não é solução. Com os homicídios. A gente vê muita discussão dizendo, partindo da pergunta, liberar as armas é solução de segurança pública. Já está errado na proposta, ninguém está propondo resolver a questão de segurança pública com base no desarmamento. Sempre se usa nesse tipo de discurso, né? Assim como quando eu coloco um casaco, eu não quero acabar com o frio, mas me proteger do Exatamente. frio. A única coisa que se está discutindo é assegurar o direito. Aquele indivíduo que satisfaz requisitos objetivos e quer ter uma arma para se defender, ele vai ter acesso a essa arma. Quem não quer, continua exatamente da mesma forma que está provendo ou esperando no Estado a sua segurança. Exato. Já parte de um pressuposto óbvio, o Estado ele não é onipresente. Não pode ser. E a nossa né? legítima defesa já é assegurada pela nossa legislação. Exatamente. Como que a lei traz esse direito de legítima defesa, mas não assegura na prática o exercício? São contrassensos absurdos. Se houve nessa discussão gente dizendo que arma não serve para se defender, arma é só instrumento para ataque, para matar. Ora, e as polícias atuam com o quê? O vigilante, o segurança privado,
Se a arma, olha um contrassenso que tem muito forte na nossa legislação, se diz que o indivíduo não precisa de arma porque a arma não é um meio dele se defender eficazmente. E aí naquela exceção excepcionalíssima que está lá no Estatuto do Desarmamento, nas raríssimas hipóteses que alguém pode obter do Estado uma licença para portar arma, se fala em condição de risco. Risco por atividade profissional ou a sua integridade física. Ora, se a arma não serve para se defender, por que a própria lei, quando menciona a possibilidade de acesso à arma, fala em efetiva necessidade para se defender diante de uma situação, seja de exercício profissional, seja de risco à sua integridade física? Então é um discurso que não fecha por nenhuma das vertentes que se o analise. É puramente ideológico. Exatamente. Conjugando até essa resposta, porque nós estamos falando do crescimento da criminalidade, talvez para quem não é da área da segurança pública pode imaginar que seja uma contradição. Peraí, tá liberando arma e tá diminuindo criminalidade, tá restringindo. É porque, claro, a gente sempre tem que partir do pressuposto que o criminoso ele não vai respeitar a lei. A arma vai continuar nas mãos do criminoso. Mas é importante também destacar o seguinte, o cidadão armado, muitas vezes ele não precisa nem usar. O mero portar já inibe a criminalidade. A esmagadora maioria das reações armadas, elas não pressupõem, elas não implicam no disparo. A mera presença da arma numa situação de risco se revela eficaz para que ela se desconstitua. O agressor foge, ele se sente desestimulado diante do risco de perceber que alguém ali está armado e pode contrapor a sua investida. Então é muito comum se ter a falsa ideia de que a arma ela implica um aumento de riscos de um modo geral, porque se costuma dizer que quem reage a um assalto tem mais chances de morrer. Ora, nessa conta só se leva em consideração os registros que deram errado. Se o indivíduo reage e dá errado, ele acaba baleado, isso obviamente gera um registro policial, gera um registro criminal. Mas as inúmeras vezes em que ele, pela simples presença da arma, afugenta um indivíduo, um criminoso, isso não gera registro nenhum, a não ser que o criminoso morra. Mas se ele foge e não precisa de atendimento hospitalar, onde é que vai se registrar aquilo? Alguém vai à delegacia dizer, olha, eu sofri uma tentativa de assalto, reagiu, o ladrão fugiu. Alguém vai, na prática, fazer esse tipo de registro, submeter, inclusive até se expor na posse da sua arma, no porte da sua arma, uma possível restrição estatal. Se aquilo ali já é uma situação que se desvencilhou, já se acabou, já não tem mais nenhuma importância. Então, é uma estatística, mais uma, completamente falaciosa, que usa um universo de amostragem previamente segmentado. Não é o total das ocorrências, né? Se fala apenas de casos em que deu errado. Aí é muito fácil. Sim. Você vai trabalhar no universo já previamente segmentado, selecionado, você vai obter o resultado que você quer. Exato. Então não é de forma nenhuma, do ponto de vista científico de análise de segurança pública, isso não tem absolutamente nenhum sentido. Exato. Os próprios meios de comunicação, quando estão engajados nessa busca pelo desarmamento, eles acabam maquiando alguns números, né? Eu vou citar aquele exemplo dos Estados Unidos, do sujeito que entrou com uma arma no cinema e atirou em todo mundo. Então, o sujeito estava armado, teve acesso fácil e matou. Só que eles escondem o dado de que aquele sujeito ele foi para outra cidade, porque na cidade dele as pessoas poderiam portar armas no cinema. Exatamente. Ele foi em outro local onde ele tinha certeza de que ninguém reagiria. Vulneráveis, né? Exato. Ou seja, o próprio criminoso, ele sabendo, ele tendo a certeza da impunidade do sucesso, ele, por meio de uma escolha racional. E eu acho que no Brasil isso se agrava mais ainda, porque não só a convicção de impunidade para o criminoso, ainda a certeza de que ele vai ter êxito porque a vítima está totalmente vulnerável. Quando nós rompemos a barreira moral do ímpeto criminoso, que significa que o indivíduo já se propôs a praticar um crime, ele só tem dois fatores de inibição. Ele pondera, né? A atitude criminosa é resultado de uma ponderação entre o benefício e o risco, o benefício que ele pode ter, o risco a que ele se expõe. Para conter esse ímpeto criminoso, nós temos dois fatores essenciais. Primeiro, a certeza da punição. O indivíduo que sabe que se ele cometer um crime ele vai ser punido, ele é desestimulado a prosseguir na sua conduta.
Então é o primeiro fator de inibição. Nós já não temos no Brasil. O Brasil vem se consagrando como uma nação de impunidade. Esclarece-se apenas ilustrativamente menos de 10% dos nossos homicídios. Se pune ainda muito menos dos nossos crimes. Então, enquanto hoje se fala esse discurso falacioso de encarceramento em massa, se nós contrapusermos a ideia de encarceramento com quantidade de crimes, nós vamos ver que nós prendemos muito pouco. Porque em relação à quantidade de crimes que nós temos, a quantidade de ocorrências criminosas que nós temos um índice de punição baixíssimo. Então, o primeiro elemento de inibição do ímpeto criminal nós não temos. O segundo é a reação da vítima, o receio que o agressor tem naquilo que a sua vítima pode gerar-lhe de mal, o que ela pode fazer que reduz a sua possibilidade de êxito, de ganho, de benefício e, ao contrário, representa um risco elevado de ele sofrer ali uma ação que pode, inclusive, retirar-lhe a própria vida. Então, é o segundo fator. Ou ele teme a punição do Estado, ou ele teme a reação da vítima. Nós tiramos os dois fatores no Brasil. Nós estamos numa nação sem certeza de punição para o criminoso e na qual ele sabe que a vítima não vai reagir. Não é por outra razão que os nossos indicadores criminais só pioram. 60 mil homicídios por ano não é obra do acaso. Exatamente, já caminhando aí para números ainda piores. Nós não temos nenhuma ideia de redução desse quadro. Então, muito mais do que termos um quantitativo já tão grande, é a ausência de perspectiva de redução. Na insistência nas políticas de segurança pública que nós temos hoje, o quadro só tende a piorar. E do ponto de vista do criminoso, o crime tem compensado em muito? Bastante, bastante. Eu costumo exemplificar esse cenário, né, essa nossa realidade, com o crime de arrastão, com o arrastão, que é a investida de um criminoso contra uma coletividade de pessoas. Onde se conceberia ele fazer isso se ali, dentre aquele contingente de vítimas, aquelas vítimas, pudesse haver alguém que pudesse reagir, que estivesse armado. Hoje ele ataca sabendo que ali não são potenciais reações que ele vai encontrar. Ele vai encontrar vítimas fáceis. É uma coletividade para ele apenas de vítimas. Ele vai até aumentar o seu retorno da ação criminosa agindo contra grupos de pessoas. Quanto mais pessoas, melhor nesse caso. Exatamente, uma ação só, ele faz várias vítimas, ele obtém um retorno maior, na certeza de que ali não haverá nenhuma contraposição a ele. E o domínio de narrativa é tão forte no Brasil, pelo que a gente percebe, que quando ocorre uma reação, um caso excepcionalíssimo, a pessoa que reagiu é que às vezes é questionada, né? Nós tivemos o exemplo da policial feminino que reagiu a um assalto. Exatamente. E, do dia para a noite, vários meios de comunicação questionando se a policial deveria ou não ter reagido. É uma inversão tão grande que contaminou a ponto das pessoas perderem a lógica da análise, não né? Ser um acadêmico para fazer essa análise. Pô, mas vai se questionar se uma policial chega a esse extremo, se uma policial diante de um cometimento de um crime deve reagir. Isso foi manchete, inclusive, de um jornal, uma enquete que foi feita no... deveria andar armado, mas são coisas que se vê que está perdendo completamente a conexão com a realidade. Exato. Se está tratando num plano ideológico completamente dissociado daquilo que é a prática. Então, e muito pior, né? Uma reação que foi exitosa, que foi técnica. A policial, nesse caso, inclusive, se expôs a mais riscos do que seria o habitual. O natural, no caso daquele, era procurar se afastar, mas para não expor as pessoas que estavam em volta, ela se aproximou, né? Ela vai ao encontro do criminoso para disparar mais de perto. E o questionamento que se gera é de uma pessoa que salvou os outros de uma arma que estava ali apontada para eles, numa situação de extremo risco, vai se questionar a ação da policial. Se deveria ou não reagir. Não é se deveria ou não continuar defendendo as pessoas. Pois e a vida dela própria, mas se deveria ou não reagir. Reagir é uma inverte coisa... até a ótica, né? Porque quando a gente bate muito nessa tecla de que o crime é uma escolha racional, o criminoso ele escolheu um ambiente teoricamente perfeito. A porta de uma escola, mulheres e crianças, Exato. Aparentemente nada para dar errado. Exatamente. Mas a gente ignora, a mídia acaba ignorando o ponto de vista do criminoso e vai olhar para a policial. Só para a policial. Então é um deslocamento da ótica de análise que tira
o que é efetivamente a raiz do problema, né? Nós não olhamos mais o criminoso, estamos olhando o que se faz com ele, né? A ideia da vitimização do criminoso o tempo todo, como se o propósito de uma organização social fosse preservar a vida de quem infringe a lei e não de quem a cumpre. Né? Então, como foi dito aqui, a legítima defesa é um elemento consagrado na nossa legislação. O doutor Diego disse isso muito bem. Como é que vai se consagrar um elemento como a legítima defesa e se vai retirar do indivíduo o meio para ele exercê-la? Então, passa a ser letra morta na nossa legislação uma disposição dessa natureza. Tudo por um viés ideológico, sem respaldo na realidade em que vivemos. Doutor Fabrício, caminhando para o final, então, podemos dizer em última análise que o Estatuto do Desarmamento ele é, de certa forma, uma ferramenta de controle social? Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. A caracterização do Estatuto do Desarmamento é um mecanismo de controle social. A partir do momento em que ele difunde o que se chama de cultura do medo, né, a difusão de um temor generalizado no cidadão. O cidadão hoje, quando sai de casa, ele não sabe se volta. Ele precisa se preocupar, antes de qualquer outra coisa, em sobreviver. E a partir do momento em que a própria sobrevivência do cidadão passa a ser uma preocupação constante para ele, num cenário em que ele não tem os meios para se defender, para se autopreservar, ele acaba cedendo a cada vez mais limitações às suas próprias liberdades, ao seu cotidiano. Ele abre mão de hábitos que seriam hábitos naturais para ele, tudo no propósito de obter um pouco mais de segurança, ainda que seja uma segurança ilusória. E quando o cidadão se encolhe, o que nós temos é o crescimento do Estado sobre esse cidadão. O Estado começa a ocupar os espaços que o cidadão, por medo, já deles se retraiu. Então, é nesse propósito que, como mecanismo, que é a concepção globalista do desarmamento, das teorias de restrição às armas, retirar do indivíduo a sua possibilidade de autodeterminação para a sua segurança, ele não tem mais como se defender sozinho, então ele passa a depender integralmente do Estado e, consequentemente, inicia-se uma troca implícita. Em troca da segurança que esse Estado pode dar, ele começa a abrir mão das suas liberdades individuais. Caminhando um pouco para o final agora também, até destacar que o Dr. Fabrício é um dos professores do curso de Direito e Globalismo, né? Nós tivemos o prazer de assistir a gravação da aula do doutor. Foi uma aula brilhante. Aliás, todos esses temas que nós estamos discutindo na entrevista, na aula o Dr. Fabrício trabalha com extrema profundidade e sempre com caráter científico, né? Sempre com uma base científica, números, tudo isso o pessoal vai poder conferir no curso, nas aulas do Dr. Fabrício. Sobre o curso, qual a expectativa que o doutor tem para esse curso? Se é um curso inédito no Brasil? O que ele pode atingir aí, não só nos meios acadêmicos, mas até para a prática? Qual é a sua expectativa para o curso? Olha, o curso é, sem nenhuma dúvida, uma quebra de paradigma. Nós estamos pela primeira vez diante da possibilidade de contrapor tudo aquilo que se diz hoje no meio acadêmico de um modo geral, que se contaminou com essa ideia de progressismo, com essa ideia de globalismo, das fontes até remontando ao marxismo cultural, tudo que nós temos hoje justamente gerando o nosso quadro de drástica, de preocupante insegurança pública. Então, tudo que se prega hoje, infelizmente, no meio acadêmico tradicional, é justamente o que se vem aplicando ao longo dos últimos 20, 30 anos e resultando nesse cenário horroroso que nós temos no campo de segurança pública. O curso vem se firmar, na minha perspectiva, e acho que isso é comungado por todos aqueles que participam, como a possibilidade de demonstrar que não existe só aquela narrativa e muito mais do que isso, que aquela narrativa é o que está sendo colocado em prática e é a causa de tudo que nós temos colhido de negativo no campo da segurança pública. Então, é a semente, né, fundamental para se passar a ter uma discussão ampla em torno disso, e acho que nesse propósito o curso é uma oportunidade imperdível para se debater esses temas. Muito bem. Dr. Fabrício Rebelo, privilégio para nós tê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Para mim foi uma grande satisfação. Espero estar com os senhores em outras oportunidades. Com certeza. Obrigado, Diego Pureza, nosso especialista em assuntos jurídicos. Prazer é todo meu. Siga-nos nas redes sociais. Esse foi mais um Burke Entrevista.
Até mais.